Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Conselho Administrativo do Pauliprev. Com os assuntos em pauta hoje, a aprovação das atas da reunião ordinária do Conselho Administrativo e da reunião extraordinária conjunta dos Conselhos Administrativo e Fiscal, realizadas no dia 4/11. Deliberação sobre a prorrogações dos contratos de locação de computadores e manutenção do sistema de ar-condicionado do Instituto, de acordo com os documentos previamente encaminhados aos conselheiros. Deliberação sobre a política de investimento, conforme a apresentação realizada na reunião do dia 4/11, e já iniciada também na anterior, de outubro. Não me lembro a data, mas na última reunião de outubro a gente já iniciou essa discussão. E a apresentação do relatório gerencial quadrimestral. As atas da reunião ordinária e extraordinária foram enviadas previamente por e-mail e WhatsApp. Alguns conselheiros fizeram algumas correções e adendos. Então eu vou colocar em deliberação primeiro a da reunião ordinária, tá? Fábio, sempre gosto de começar por você. Mara, da direita para esquerda. Eu tô da ordinária, tá? Da primeira. Edu, então a ata da reunião ordinária está aprovada por unanimidade. A ata da reunião extraordinária também vou colocar em deliberação. Eu até atrasei um pouquinho para iniciar a reunião, porque a gente estava aqui conversando que na ata estão faltando algumas falas. Então, talvez quando alguém for pegar a ata no site para ler, né, para saber o que foi discutido, e o Fábio estava aqui justificando para a gente que algumas discussões ficam comprometidas na hora dele transcrever para a ata, porque fala-se junto, e aí ele perde, ele não consegue ver quem que está falando e o que está falando. Mas no seu teor, no cerne da questão que foi discutida nessa reunião, a ata está de acordo com o assunto que foi discutido. Então, ainda por isso, eu vou colocar em deliberação, tá bom? Fábio? Aprovado. Sabendo que tem uma solicitação de inclusão. Não tem solicitação de inclusão. Ou ela está aprovada agora, ou se vocês quiserem incluir a fala, eu posso deixar para aprovar na próxima reunião. Se for um pedido de vocês, eu posso deixar. A aprovação e É que colocar tem isso muito- dentro. É que elas não conseguem falar lá dentro do que elas querem, do que precisa colocar, não. Esse é o problema. E não é elas, é ela. Eu? Né? Não é assim. Então, Não, porque Quem estava fazendo a correção agora, com calma? o Edson fez e eu fiz, isso aqui. né? Então é assim, vocês querem que eu coloque para deliberação, sim ou não? Sim. 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 Ai, coloca. Então eu vou deliberar, você pode não aprovar. Olha, eu posso É que falar? assim, eu Pode, peguei pode. entendi que haveria essa necessidade e tal. Não, Eu peguei a conversa. eu conversei com o Fábio e falei para ele agora, entre nós dois aqui, e você estava no meio da conversa, que eu tinha sentido falta de algumas falas. Aí você, no final, aí você explicou que como estava todo mundo se manifestando ao mesmo tempo, algumas coisas você não tinha entendido. E aí eu falei, passando, eu falei, não era coisa assim tão relevante, porque o importante da reunião, né, eu já li, né, e o importante da reunião, o motivo, o objetivo da reunião ficou na ata, né, que era... E depois os outros foram um monte de perguntas e conversas paralelas, algumas dentro do assunto, outras até nem estavam tão conectadas com o objetivo da reunião. Por isso que eu fiz a pergunta para você. Sim. Entendi. É que eu peguei. Tá bom? Resolvi. Então vamos lá. Fábio aprovou, Nara, Tá aprovado. Silene, Ok. Ok. obrigada. Então a ata extraordinária também está aprovada.
item 2 é a deliberação sobre as prorrogações dos contratos de locação de computadores e o contrato da manutenção do sistema de ar-condicionado do Instituto, de acordo com os documentos que foram enviados. Ainda assim, se alguém quiser ver, os termos de referência estão aqui. Se alguém quiser. Sandra, vamos termos assim, só fala rapidinho de cada um. O que você quer que eu fale? Constar em ata mesmo. Os documentos vão constar em ata, mas o que você quer que eu fale? Só repete, ó. Não, vai ficar no vídeo. Validação, o vídeo, para quem está assistindo, só repetir. Quais eram as Olha, Quer que eu veja? O- Era, essa aqui. valor, vamos lá. teve uma cotação e a empresa vencedora foi a Grifon, e que é a da manutenção. Publicações, né? É que eu mandei. É que você mandou 3. Eu mandei 4 coisas distintas. Uhum. Como nós combinamos, acho que isso é importante ficar claro até para quem assiste. Eu acho ótimo. É que assim, mesmo aqueles gastos que superam R$1.000, por assim dizer, que são um gasto um pouquinho maior, mesmo estando dentro daquela margem de valores que nós podemos gastar por mês de até R$8.000, dispensado da autorização do conselho, que é uma coisa que já vem do conselho anterior, eu costumo dar publicidade a vocês. Então eu encaminho nos grupos para que vocês tenham conhecimento. O caso da Grifon, que inclusive nós conseguimos uma redução de valor em relação ao contrato anterior, até o Fábio fez a parabenização para o pessoal, né, do departamento de compras, porque houve uma redução. E o caso das persianas, que era uma necessidade, mas esses eram para conhecimento. O que a gente precisa aprovar são os 2 aditamentos de contratos de prorrogação, que são aqueles valores maiores, que é da central de ar-condicionado, né, dos nossos condicionadores de ar, e da locação dos computadores. Você tem fácil aí, Samir? Estou aqui, ó, termo de referência do ar-condicionado. Só não está Contrato de prestação de serviço. fácil o valor que ele ficou, André. Peraí, deixa eu achar aqui, achei. Vou pegar pelo meu WhatsApp, é mais fácil, mais rápido. Eu acho que tem sim. É esse, ó. De manutenção preventiva do ar-condicionado. Que são 4 aparelhos de 9.000 a 30.000 BTUs e 4 aparelhos Eugin de 48.000 a 60.000. Isso? É? Se tiver alguma coisa fora da ordem, você me fala que eu conserto. O termo do primeiro aditamento está aqui. E o valor do contrato original teve um reajuste de 2,89% ao ano, passando para R$ 10.494,78, que serão pagos em 12 parcelas mensais de R$ 874. Então, esse é o aditamento do contrato da manutenção do ar-condicionado, certo? Então, vamos aprovar assim, para não fazer em bloco, senão não dá para saber o que aprovou e o que não aprovou. Então, da manutenção do ar-condicionado, que todos também já viram. Vou colocar em deliberação. Vou começar daqui para lá, para não ficar tão chato. Paiva. O ar-condicionado. Você já recebeu e já deve ter lido. Tá com ele aberto aqui. Eu achei mais Tá fácil ok. abrir Aham. por onde ele mandou. Não, dá o quê? Edson? Aprovado. Nada. Aprovado. Então, por unanimidade, está aprovado o aditamento do contrato para manutenção do ar-condicionado. O segundo, que é o primeiro, que é o primeiro termo de aditamento dos computadores. Da locação dos computadores e dos aparelhos de... É que não está aqui
O orçamento dele não veio assim, André, nesse formato? Na verdade, porque é Não, um né? aditamento, né? Tá. Então, é uma prorrogação. Você aplica o índice do reajuste contratual, que é o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, e aí você faz a prorrogação. Que é a dois portos comércios, né? Isso. Então tá certo. Bom, também teve um reajuste de 2,89, que é o IPCA acumulado, passando o valor global do contrato para R$ 93.341,80, que serão pagos em 12 parcelas mensais de R$ 7.748,48. Desculpa, R$ 7.778,48. Quando foi para fazer o aluguel desses equipamentos, dos computadores, porque não são só os 28 terminais, tem também Tem o o servidor, que está tudo junto. É bom colocar, porque quando você vê um valor de, fala assim, nossa, mas quase R$100 mil, quase R$94 mil no aluguel de computadores, dá uma impressão de que você está alugando computador para Pauliprev, para a prefeitura, para o carro, para tudo, né? Mas é bom deixar bem claro que, além dos computadores, ainda tem o servidor, eu não sei o nome daqueles treinos, e tem a manutenção também, que é tudo por conta da empresa. Isso, a substituição, quantidade, porque o que acontece? Hoje é prático no mercado, principalmente em departamentos públicos, porque quando você vai comprar alguma coisa, você tem toda a demanda da licitação. A obsoletividade desses equipamentos hoje, né, ela é muito rápida. Então, eles se desatualizam muito rapidamente. Né? O Fábio da área, ele sabe disso. Então, quando você mantém os contratos de locação dos equipamentos, isso traz consigo, além das manutenções preventivas e corretivas, que é por conta da empresa contratada, essa atualização das máquinas. Então, no momento que elas ficam obsoletas, você pede a substituição. E isso, naturalmente, vai fazendo com que você tenha uma maior agilidade, né, na resolução dos problemas, né, na atualização dessas máquinas, porque esse mundo virtual ele evolui muito rapidamente e a gente tem essa referência nos nossos celulares, né, Eric? Você acabou de mencionar. Então, no prazo de 6 meses, você tem novas possibilidades dentro do mundo virtual que você não tinha. Então, o custo-benefício acaba ficando bastante adequado. Haja vista que nos últimos tempos aí o que nós temos de máquinas e equipamentos sendo colocados, né, em disponibilidade, em equipamentos destombados pela prefeitura, pela Câmara, já tivemos essa realidade também no Pauliprev, é bastante significativa, acaba virando sucata. Isso que eu ia falar, essa tendência já vem de uns 10 anos atrás, né? Eu lembro que com o CEMEF, o curso de informática, a sugestão já era a locação e não a aquisição. Sim. Né? Porque chegava um momento, a escola tinha muitos computadores, mas eles não acompanhavam a evolução. Sim. Até para manutenção estrutural, processador, memória. Exatamente. Posso perguntar? Pode. Eu vou reiterar isso que o André falou, porque na nossa gestão que foi que a gente adquiriu, foi esse custo mesmo que foi levantado, né? Da questão de ficarem obsoletos. Agora, André, tem alguma coisa no contrato que fala que de quanto em quanto tempo se avalia se está obsoleto ou não? Como que se mede isso, se está ultrapassado, se não está? Como é? Na verdade, no contrato não tem nada especificado, mas nós temos um profissional de tecnologia de informação, que é o Erivaldo, que dá manutenção no sistema, que avalia isso. Então a gente sempre fica, né, acompanhando as necessidades de evolução, até por conta das mudanças de sistema que nós temos. Recentemente nós fizemos as licitações tanto do sistema de folha de pagamento quanto do sistema da parte contábil. Então, nós temos a tecnologia de informação, que é uma área que acompanha isso e trata, junto com o contratado, essas necessidades de atualização, de evolução, até de troca de máquinas, se for Por enquanto nunca necessário. precisou ainda. Não, é mais atualização mesmo, né? E aí suporta o que tem, está dando suporta o que tem, claro. Aí a gente analisa o contrato, porque dentro do contrato você tem
O aditamento na forma de prorrogação, então você prorroga ele por determinado período, mas se houver a necessidade, você adita também até 25% do valor original, mas nós não vemos essa necessidade hoje. Tá bom. E só lembrando, né, que a empresa vencedora entregou máquinas tudo nova, Dell e superior ao que ganhou na licitação. Exatamente. Entregou acima. Então Eu tem mais lembro. uns 2 anos que eu comento tranquilo. Tá bom. Ó, Obrigada. só para constar que eu estava procurando, eu achei mais fácil do que quando você mandou Sim. no grupo. Só para ficar registrado o que contempla, tá? Como eu disse, são 28 computadores, e aí tem aqui toda a descrição, a especificação da memória, a especificação técnica dos computadores. Tem tudo isso no termo de aditamento. Um servidor rack, que também aqui tem está especificando tudo que ele tem, quantas portas de entrada, o sistema de rede, tá tudo certinho aqui. E um no break, era esse nome que eu queria lembrar. E tem também um ultrabook, que contempla também no contrato. Então, assim, não são só os computadores, tem mais esses outros equipamentos que fazem parte desse montante, tá? Só para ficar registrado, senão dá a impressão que é só computador e não é. Quando Né? aquela empresa foi embora, como ela chama? A2? Na Prado e Não, a da locação da... Apoio. Não, menino, da FIP. FIP. Mas Quando a também, né? FIP... No contrato Tem no contrato que todos os equipamentos. Está no contrato da FIP. Tem isso também. Mas aí talvez quando a FIP for embora e deixar os equipamentos, eles vão estar obsoletos, né? Porque eles não vão embora nunca mais, né? Então tudo bem. A gente ainda está tratando disso. Além da tem os equipamentos, mas tem também o licenciamento do Windows, que é tudo original. Também isso aumenta o custo também. Isso. Então, era só para ficar registrado, para ficar claro que não são só os computadores, tá? Então, aprovado, né? Então, os computadores também estão aprovados o aditamento. Tem um contrato, aqui um termo de aditamento, que já é o terceiro, né, André? Da Grifon. Que é o da Grifon. O Grifon, o valor é bem pequeno, Que ele foi até reduzido a R$1.000 e poucos. R$1.560 Mas anual. eu quis dar publicidade para vocês, assim como o caso das persianas. O caso das persianas, até eu recebi um questionamento, não do conselho, que a gente estava conversando, por que não colocar isso o filme no vídeo? Eu até coloquei no grupo, mas é legal que a gente está discutindo isso, porque se você coloca isso o filme no vídeo, você escurece ele independente do tempo. E esse escurecendo, se o tempo ficar nublado, você escurece o prédio. Você escurece o prédio, a gente tem um problema lá, que o pé direito é muito alto, a iluminação é precária, ou seja, você vai gastar mais com iluminação. Quando nós colocamos as persianas, nós colocamos em todas as janelas, porque a incidência solar sobre quem está trabalhando naquela parte externa é bastante grande, incomoda e até não é adequado. Com a persiana você trabalha, né? A abertura, o fechamento, a angulação dela. Então, é algo que pode ser reaproveitado, o custo-benefício é razoável e você resolve o problema, inclusive, sem a necessidade de depois mexer na iluminação do prédio. E lembrando que o prédio não é nosso, né? Então acho que a persiana ela não se torna mais aproveitável. Mas a produção. Você comentou do isso filme, tem até um que retém calor e fica transparente, só que o custo dele é 3 vezes mais que a persiana. Aí a relação é custo-benefício, né? Se o prédio é nosso, você trata de uma maneira. O prédio não sendo nosso, você tem que analisar aquilo que você eventualmente pode reutilizar depois, qual que é o melhor custo-benefício para o atendimento daquela situação inicial. Bom, então, ninguém mais tem nada para falar dos aditamentos, tudo certo? Então, partimos para o item 3 da pauta, que é a deliberação sobre a política de investimentos, conforme a apresentação realizada no dia 4/11, na reunião anterior. Foi apresentado pelo Ronaldo, né, a política de investimentos, só já endossando o que o Douglas já havia trazido numa primeira discussão. Também foi nos enviado por e-mail e WhatsApp todo a minuta. E
Alguém quer fazer alguma colocação ou eu posso colocar em deliberação? Então, eu queria só fatiar um pouquinho, porque sobre a minuta eu tinha algumas considerações. Que na verdade na escrita, algumas dúvidas. Não exatamente sobre a política. A política, grosso modo, já está conforme a gente veio conversando. Mas sobre a minuta, eu tenho algumas ponderações. Posso estar colocando isso inicialmente aqui? Pode. Tá. Claro. Claro que já lá no início, né, bem na introdução, ela vai colocar a data da aprovação, isso é taxa, claro, né? Coloca como aprovado na data do Conselho Administrativo e tal. Então, até aí tudo bem, né? Porque faz uma parte da burocracia. Porém, nós vamos aprovar a política de investimento. A minuta, eu acho que a gente está tendo acesso agora. Talvez ela tenha que ser revista, modificada. Então, talvez essa data inicial tenha que modificar, porque ficou com a data de hoje, entendeu? Então, também não há necessidade. Tá? Só uma primeira colocação. A segunda, lá no item 3, quando fala de gestão previdenciária, é só lembrando que seria, que pode ser um adendo, um anexo, que também não precisa estar agora ou já, é uma sugestão, porque fala muito da necessidade de acompanhar o progestão. E nós não temos, por exemplo, um cronograma de como é que a gente vai atingir os próximos passos para a gente atingir o próximo nível. Mas eu vejo, Breda, aí é uma questão mais da diretoria executiva, apresentar isso para nós. E, de repente, lá na frente, anexar isso na política de investimento. Isso aí estaria mais dentro do planejamento estratégico do que na política de investimento. Sim, mas também pode ser anexado porque está atrelado. Se não tiver o planejamento estratégico, a gente anexa futuramente na política de investimento. Que na verdade as certificações de níveis no progestão, ela só afeta a política de investimento naquele aumento percentual. Conforme o Ronaldo falou. Então, se for esse o caso, então nos certificamos. O Bruno já está fazendo os levantamentos do que a gente precisa para o nível 2. Um dos principais impedimentos, como todos sabem, é o CRP, que ainda nós temos judicializados, essa é uma discussão que a gente está tendo com a prefeitura em relação à dívida previdenciária. Então, tem aí uma série de parâmetros. Nós estamos fazendo avaliação para a certificação no nível 2 no ano que vem. A partir da certificação, se nós conseguirmos, há uma alteração de percentual. A partir do momento que há essa alteração de percentual, aí a gente pode voltar a discutir. Agora, a certificação do progestão não faz parte da política de investimentos. Ela só dá suporte para um aumento dos limites percentuais de investimento. Entraria, como é que você falou, Douglas? Desculpa. Não, planejamento da administração, não a política de investimento. Tá. Vocês concordam deixar o planejamento estratégico daí apresentar para nós? Depois a gente vai pensar. Eu acho, Brunara, eu acho o seguinte, eu estive lendo esse plano de investimento, eu acho que o plano de investimento está bem feitinha, tá legal, aqui ela começa a valer a partir de 1º de janeiro. Nós temos até assim, nós temos a qualquer momento, se a gente quiser corrigir o plano de investimento, a gente pode fazer isso. Porque não faz a data de hoje, mas está dizendo que é para 2020. A data É para 2020, mas ela é para primeiro dia 31 de 2020. dezembro. Então, bem feita essa política de investimento. Isso que você está falando é mais parte administrativa para a gente realizar. A política lá do do que isso. investimento, sim, a gente depende da parte administrativa para caminhar com as coisas, né? Então, a gestão querendo Mas não não tá diz- Nós estamos discutindo hoje aqui A política de investimento não diz Então, isso nós vamos discutir. As outras coisas a gente discute no dia a dia, em todo o reunião que a gente discute também. Mas aqui hoje é política de investimento. É só isso. Então, mas o meu ponto de vista, eu só defendendo, eu não consigo. Eu entendo que o documento ele pode ser o mais sintético, dedicado à política de investimento. Mas, se as outras questões, como essa, relacionadas à gestão, a gente não tem um momento que a gente vai discutir, isso é um acompanhamento de estratégias, né? Que o Conselho Administrativo tem que fazer até para a política de investimento, a gente pensar ou não quando, né, se modificar o índice, como é que a gente vai fazer, quando isso é possível de ocorrer ou não. Então, antecipar um pouco as coisas e ter um planejamento mais amplo. É o meu ponto de vista. Eu acho que por isso eu tô quando a gente abre a discussão para colocar solicitações, ideias de pauta, seria uma ideia de pauta.
discutir o progestão, informações sobre progestão, o que utilizar de estratégia para atingirmos o nível 2 do progestão, tudo isso pode ser índice de discussão de pauta e de informação e de bate-papo e de discussão com a diretoria e o conselho. Mas agora eu acho que, apesar da política de investimento sofrer alteração quando alcançamos níveis do progestão, não cabe essa discussão agora, porque é direcionado. A política de investimento nos foi apresentada 2 vezes na sua essência. Essas coisas administrativas, elas cabem muito bem para um segundo momento, ou para um momento de informações que é necessário. Eu também quero saber o que falta para a gente atingir o nível 2 do progestão. O que o conselho, o que nós podemos fazer para que isso aconteça. Porém, neste momento, é a deliberação da minuta que foi enviada. Sim. E aí, as ponderações que você tem sobre o texto, eu até ia falar, mas eu falei, não, vai parecer intransigência, eu não gosto de parecer intransigente, nem injusta. Porque eu penso o seguinte, eu vou deixar você terminar. Qual foi o dia que eu não deixei você terminar? Então, deixa eu terminar de te explicar o que eu estou pensando. O texto foi enviado previamente justamente para isso, para você reenviar para eles previamente para fazer as adequações. Nós falamos em 2 reuniões sobre política de investimento. Foi enviado para nós com 2 semanas de antecedência para a gente ler, para a gente discutir, para a gente debater. Então, a gente podia ter debatido antes, porque chegar aqui agora, onde a gente precisa deliberar se aprova a política ou reprova a política da maneira que foi nos apresentada aqui há 15 dias atrás, e a gente querer falar que aí agora a gente precisa pensar nisso, pensar naquilo, eu acho que, me desculpa, mas eu acho que não cabe. Bom, as ideias que você está trazendo, eu volto a dizer, cabe numa discussão, numa pauta específica, mas como o Idu disse, a política de investimento foi bem feita. Teve uma reunião só para isso. O Ronaldo abriu para que a gente falasse o que gostaria de colocar, o que gostaria de tirar, o porquê disso ou daquilo. Então eu acho que agora, depois disso tudo, que é o momento que estamos no segundo momento da deliberação ou não, está ficando um pouco complicado, porque vai fazer com que isso se estenda para a próxima, porque vai deliberar sem fazer as alterações. Eu não me sinto à vontade de botar em deliberação sem alterar. Estou colocando, entendeu? A gente já mas tudo bem. Algumas Então vai. soluções, né? Ele deixou Pode terminar. Por planejamento estratégico. Pronto, já encontramos um local para estar colocando uma solução. E só para lembrar, gente, a minuta, ela não foi enviada com tanta antecedência, tá bom? Ela, como eu te falei, eu senti diferenças na minuta do ano passado. Tem diferencial, não tá igualzinho, e nem é para ser mesmo, né? Tem que estar diferente, senão é uma copia e cola. Inclusive porque nós passamos de nível. Então eu vejo que o momento de falar isso, o momento de falar sobre o que eu notei, e se talvez não seja neste texto, a gente fala, não, vamos guardar isso, como acho que o Douglas já deu a solução, enquanto no planejamento estratégico. Então, vou continuar. Pode continuar. No quarto item que fala do comitê de investimento, eu não sei, eu vi que não pontua o nome, não tem necessidade de ter os nomes pontuados, porque fala da certificação, fala de quantos membros são, mas eu não vi os nomes. Eu achava interessante colocar os nomes. Quem Ele não tem. ou vai, porque pode modificar. Ele vem na portaria que não se colocar um membro, eu tenho que mudar a política de investimento. Então vai ficar só o número da portaria. Obrigado. Eu também não lembro. Tá com o número da portaria que eu vi que colocou sim. Na portaria, tá? Eu entendi o porquê. Só para não perder aqui, Nara, só para não perder aqui, é interessante a gente rever também que a política de investimento ela é elaborada e aprovada pelo Conselho. E, no entanto, ela vem elaborada para que a gente leia o que você quer fazer. Então, ela tem que ser elaborada pelo Conselho. E não é elaborada. Eles fazem isso, a administração faz isso, a diretoria administrativa, junto com os conselhos, fazem isso. E traz o quê? Traz a tradução da CBN. Ela traz praticamente a regulação do CBN. Eu gosto muito de falar, porque ela está escrita exatamente que a política de investimento é realizada e feita pelo Conselho Administrativo e aprovada pelo Conselho Administrativo. Esse item eu sugeri uma mudança, porque na prática a diretoria, o comitê com assessoria. Eu colocaria exatamente dessa maneira, que é a realidade. E vem para nós deliberarmos a partir
que vocês pensarem. Mas é um esboço que eles fazem. Na verdade, eles fazem um esboço, apresentam pra gente, quer mudar, a gente coloca alguma coisa. Estou colocando agora. Temos todo tempo. Nara, a nossa lei determina que seja o Conselho de Administração. A gente fez conciliar. Isso, Quem mas delibera tudo de investimento são vocês. deliberação. A gente é consultivo só. Sim, deliberação. Por isso que eu falei assim, no texto tá. Na prática, a gente não sentou, não escreveu e não fez a minuta. Então, eu acho que a gente é um esboço, uma ideia. um esboço. E eu, Então, assim, se olhar todos os eu não institutos, vejo problema da gente dividir, porque essa responsabilidade, porque da maneira que está administrativamente, o Conselho responde básico sozinho. E esse parágrafo aqui, a gente tem que pensar numa análise um pouco mais de compartilhar essas responsabilidades. Da maneira, eu escrevo, o Conselho Administrativo escreve e aprova, da maneira que ele ficou redigido. E eu entendo que a diretoria executiva tem a sua participação e tem que ter. O comitê, de fato, ele é consultivo e não tem problema, né? E é o papel dele primeiro fazer e a gente discutir aqui e depois aprovar conforme na prática a gente fez. Não foi essa a prática? Veio a assessoria primeiro, veio tudo primeiro para esboçar a minuta e depois a gente aprovar. Então, essa é a página 4. Depois vocês podem olhar com calma. Isso, sim, fica conforme uma redação conforme é a realidade mesmo. Aí tem duas coisas. Nas últimas reuniões que nós temos discutido, a gente chegou à conclusão que a gente precisa fazer algumas adequações na nossa legislação. Então, nós estamos seguindo a lei hoje, nós precisamos alterá-la para ter esse reflexo que você está dizendo. Em relação à divisão de responsabilidade, a confecção da política de investimentos, ela é um padrão. Onde é que nós vamos ser responsabilizados? No efetivo investimento. E essa decisão, ela já é colegiada entre comitê, diretoria financeira, diretoria executiva, diretoria da presidência e conselho de administração, fiscalizado pelo conselho fiscal. Então, assim, essa distribuição de responsabilidades, ela já existe na prática. Então, assim, eu não vejo nenhuma... Mas aqui a frase, da forma que ela foi elaborada e constituída, deu isso mesmo que ela estava não. A elaboração da política de investimento, a minuta vai ser feita pelo Conselho Administrativo e aprovada pelo Conselho Administrativo. Eu acho que tudo isso que a gente fez acabou não... Mas é o que está na Lei 69, né? A gente não pode fazer diferente do que a lei prevê. Na Lei 69, na Portaria do Ministério da Previdência, 440 de 2013, e na Lei 13.846 de 2018. Eu acho que também, mais que está na lei, a política de investimento não vai passar por cima de uma lei, né? Não. Então, assim, mas assim, a maneira que foi elaborado o parágrafo, eu acho que pode deixar ele mais... É o procedimento. Não, eu até entendi o que você entendeu o procedimento? Está falando, porque aqui na realidade está falando isso. Mas quando eu li, que eu já li, né? Eu não achei isso relevante. Eu li porque nós tínhamos tido 2 reuniões, né? Não fomos nós que confeccionamos os formulários e nem apresentamos, no entanto, nós participamos, né, de 2 reuniões que poderia tirar dúvida, que foi uma anterior e agora essa recente. Sempre feito com assessoria. Né? Então, agora lendo de novo, realmente fica essa dúvida, se nós sentamos para fazer, que na realidade foi o Ronaldo que acabou, assessoria. Né? A assessoria que acabou fazendo. Não foi nem o Conselho Administrativo, não foi nem a equipe de investimento, e ele que acabou fazendo. Assim, a princípio, que é o que está aqui, né? Nada contra, porque eu não achei assim, na hora que eu li, não sei se é por falta de experiência, eu não achei isso tão relevante, já que a assessoria é contratada para isso. Mas no resumo, isso vai ser apresentado para nós. Nós, aqui, no final das contas, vamos falar como vai ser feito ou não. Exatamente. Então, a frase em si, no meu ver, não tem muito. Não, vai mas eu entendi a questão aqui da frase, da língua portuguesa, da interpretação do texto, eu entendi. É que eu estou pensando num olhar mesmo quando eu fiz a partitura, eu fiz um olhar meio que... eu entendi só. O assessoramento também... Eu vou reforçar o que o André falou. O que a gente tem observado é o seguinte, a política de investimentos, ela é um trâmite padrão que nós temos que fazer. O que pega é a aplicação. E aí a responsabilidade, antigamente, como nem
parte não tinha CPA, podia alegar ignorância. Agora, responde quem assinou transferindo, o comitê que é certificado e o conselho, todo mundo na mesma panela. Então, a responsabilidade... E hoje até aumentou, né? A responsabilidade até o pode estar... Essa divisão já Mesmo que tivesse escrito, quem fez foi fulano, danou-se. assinou embaixo. Colocou o dinheiro no lugar errado, lascou para todo mundo. Mas é que assim, eu acho que sempre um documento ele tem que trazer o mais próximo possível da realidade mesmo. Então, e também eu pensei muito nessa questão jurídica mesmo da situação. Não vou negar, eu acho que é uma preocupação aqui que é nossa, de todos, e ela tem que ser colocada. Mas a responsabilidade jurídica, ela não vai ser definida na política de investimentos. A política de investimentos reflete o que você tem de legislação. E a legislação é quem traz essa obrigatoriedade. A gente poderia colocar na política de investimentos, como a gente já mencionou, que a responsabilidade é toda do comitê e da diretoria executiva. Porque em um problema qualquer, todos nós responderíamos conjuntamente. Então essa responsabilidade jurídica nós já temos. A política estar ou não descrita de uma determinada maneira não muda a lei. Não, mas o comitê realmente ele tem, né? Mas ele é mais consultivo. Juridicamente ele não seria mais responsável. Porque quem delibera é o conselho. Porque A quem maior delibera somos nós, mas ele a maior diretoria responsabilidade é executiva. do conselho. É o conselho. Mas aí é que tá, Tem a consultivo. questão Eu gostei é... que eles colocaram Mas, para né, isso. Eu achei isso importante. Desde o ano porque tem que passado estar é isso, claro. desde Eu dezembro. sei, eu só a redação, que eu falei que não... eu acho legal. Nós temos uma assessoria, e por que não? A assessoria foi a que colaborou para fazer. Parece uma coisa pequenininha, mas ela é grande. Eu acho que quanto mais poder transparecer a realidade do passo a passo, eu acho mais importante. Mas isso, a política, ela segue o modelo padrão. Mas eu acho que tudo isso que você está falando, vocês estão contempladas nas atas das últimas reuniões e nas gravações. Então... Não, é uma sugestão de mudança mesmo da redação. Aí a gente pode ou não deixar do jeito que está ou pedir essa modificação. É um pedido de mudança na redação. E aí pode consertar. Outra dúvida que eu fiquei, e a dúvida, que aí não tem o que mudar, é sobre a parte de quando fala de gestão de risco, ficou algumas coisas que eu considerei em aberto, que também pode deixar do jeito que está o texto, mas para a gente pensar um pouco depois. Fala que sobre a gestão de risco tem que ser feito alguns documentos de controle interno para então o comitê de investimento poder fazer seguindo aqueles moldes. E aí fica, quem vai fazer primeiro vamos chamar de esboço de como deveria ser vou chamar de relatório, tá? Se vai ser a controladora interna que vai dar esse primeiro passo e ela vai definir como que vai ser esse modelo. Fala de relatórios de compliance que devem ser apresentados mensalmente. Então, para mim isso ficou um pouco aberto. Do fundo a ser investido, tá? A gente só confere se está dentro da classificação, isso então, é feito. Aí, o que acontece? A gente que ele mais descreveu já bem, onde que vocês vão pegar isso até no comitê? Quando eu for entrar em fundo novo. Até o momento a gente está trabalhando com os atuais. Certo. Então aí que tá a faixa de risco, tá assim, tanto é que não tem a assembleia. Às vezes porque alterou a classificação de risco, a gente tem que ser chamado, porque tem que alterar o regulamento do fundo para poder manter o fundo, que não sou obrigado a liquidar. Que ele é um fato relevante que exige liquidação do fundo, caso não alterado. Então assim, é mais aplicação nova. Não, isso eu até entendi. Que é tudo relatório de risco, compliance, acompanhamento mensal, você vê toda essa publicação é analisada no fundo novo. E tem o credenciamento também, né? Mensalmente pelo conselho, e fala mensalmente deve passar pelo conselho administrativo. Passa os relatórios, mas não com esse modelo que está sendo apresentado na política. Por isso que eu fiquei um pouquinho preocupada. Que mensalmente, pensando na gestão de risco, e ele ainda deixa bem claro, tem que ser feito um padrão. A minha pergunta é, quem faria o padrão? Não, é que o VAR ela é informado, o risco de mercado ela é informado. Risco de crédito ela é informado, que é o rating. De liquidez também, na própria lâmina do fundo vem tudo isso. Mas ele deu um entendimento que seria uma nova, porque fala fazer controles internos já
Porque eu acho que isso é o que o Douglas falou, nos novos, né? Com que a gente entre num fundo que a gente não tem nenhum histórico, nenhuma informação disponível. Aí a gente precisa fazer todo esse levantamento e ter esse acompanhamento. O que não é o caso da gente, que a gente... Todos os fundos que foram aplicados nesse ano eram fundos que a gente já tinha essas informações disponíveis e a gente já tinha recurso aplicado. E aí passou a transparência. E para novas aplicações, vocês também fazem o comitê se reúne, faz esse esboço, essa reunião, e essas informações, esse rascunho, eu não sei como que chama. E as informações são públicas também, de qualquer fundo. Se você entrar na CVM, as lâminas são disponibilizadas mensalmente, contando todas essas informações. Porque não pega ali, alguém vai lá e investe sem antes se reunir e verificar todas as possibilidades e os caminhos a serem seguidos. Mas é o acompanhamento mensal. Então ele fala que tem que ser apresentado mensalmente ao Conselho Administrativo. Eu vou ser sincera, nós estamos perna para mensalmente fazer essa apresentação, porque está escrito. Aí colocar na política e não cumprir, fica... Mas isso aí está no relatório judicial também. O problema é mensalmente a gente vai dar conta. Mas aí a gente junta no relatório gerencial, já deixa claro que está cumprindo dessa maneira. Parece pequenininho. Então, bom, eram essas as colocações que eu tinha mais para fazer do que eu observei. Só isso, não. Tinha mais umas coisas, mas eu acho que isso tornou-se relevante. Nada. Desculpa, explicar que começou a tocar isso aqui. Você quer Você quer o que você quer que mude aqui no quadro, quando tem investimento, você tem alguma coisa elaborada para mudar isso? Só coloquei assim. Já tá. Mas você tem a sugestão para mudar? Leia da forma que você quer que coloque e eu coloco em deliberação do jeito que você elaborou. Que aí eu coloco em deliberação se aprova a mudança do jeito que você colocou, sim ou não. Aí depois eu coloco em deliberação todo o texto. A única mudança seria assim, a elaboração da política de investimento. Peraí, que tem uma página de 4. Você está no 4, né? Item 4. Página 4. Página 4. Tem lá no item 4 também. Eu posso continuar? Ao que se refere a página 4 mesmo, item 4, não é? Não é isso? Comitê de investimento. É página e item. Página 4. Só se eu não tenho errado, gente. Não, a página 4 é o item 4. Comitê de investimento. Você está falando do comitê de investimento? Eu acho que estava lá esse parágrafo. Eu acho que está no outro, não é comitê de investimento. Oh, meu Deus, então peraí. Gestão de previdenciaria, planejamento estratégico. Gente, então é no item 3, na gestão previdenciária. Agora o parágrafo eu não vou lembrar porque eu marquei errado. Mas é tão grande. É assim, para gestão. O item 3 fala de gestão previdenciária para gestão. Então é logo abaixo da tabela. Vou abrir de novo aqui para ver. É uma página só. Tá. Assim como responsabilidades bem definidas, compete ao Conselho de Administração a elaboração da política de investimento que deve submetê-la para aprovação em reunião de Conselho Administrativo, o agente superior nas definições das políticas e das estratégias gerais da instituição. Isso? Aí, qual é a ideia? Repete, por favor, que você foi muito rápido. Deixa eu abrir no meu, porque senão Quer eu ler não aqui? conseguia. Deixa eu ver se eu já li. Compete ao Conselho de Administração a elaboração da política de investimento, que deve ser submetida para aprovação em reunião do Conselho de Administração. Então, o agente superior nas definições das políticas e estratégias gerais da instituição. É isso mesmo, da instituição. O que eu colocaria, continuaria assim, uma responsabilidade. Perdi. Cadê? Perdi. Eu coloquei aqui, compete a questão da minuta, compete nessa questão a minuta de política de
investimento ser inicialmente feita pela assessoria, diretoria executiva e discutida com o conselho administrativo. Não a política. Não a política. Não é a política de investimento. Estou falando da minuta. É a mesma coisa. Não. A minuta é A parte escrita. Mas é a gente que elaborar é fazer a minuta. Se nós elaborarmos a política de investimento, o conselho vai se reunir Mas com tá o conselho e escrito, fazer Nara, isso. mais pra baixo. Eles tá, fizeram isso Nara. lá. Pelo amor de Deus, lá embaixo tá Mostra pra falando mim onde que tá. que tá usando assessorias. Aonde está? Nara, eu não vou ler a minuta inteira para você aqui na reunião, que a gente está aqui parado esperando você decidir eu falar o texto do jeito que você quer que Eu fiz a coloque. registração, que a Você tá minuta pedindo da pra repetir o que já política tá. de investimento deveria ser feita em conjunto pela diretoria executiva, assessoria, comitê, e depois de então vem para o conselho administrativo dele discutir, deliberar e fazer as necessárias inclusões. Era isso. Texto, acabei de falar o texto. Olha, Nara, Mas depois, assim, a ordem do texto melhor. Gente, ela quer que mude o texto, ela já falou de que forma. Vou deliberar. Você quer que altere o texto? Ela quer. Você quer que altere o texto? Sim ou não? Agora vocês me apertaram, porque eu não tinha Porque nem eu nem tinha percebido. Então vai pensando que eu já perdi. Sim ou não? Sim ou não? Não, sim ou não? Não, sim ou não? Não. 4-1 e ela se abstém. Então o texto se mantém. Se mantém do jeito que está. Se mantém do jeito que está, por 4 votos, 1 negativo e 1 abstenção. Próxima deliberação é a política de investimento. Vamos, Fábio. Política de investimento. Espera só um pouquinho, só queria botar para ela, se ela tivesse lido a última, as diretrizes estabelecidas são complementares. Eu falei que tem. Isto é, coexistem com aquelas estabelecidas na legislação aplicável, sendo os administradores e gestores incumbidos da responsabilidade de observá-las concomitantemente, ainda que não estejam transcritos nesse documento. Na mesma, só que mais para baixo. Final da página. Eu faço uma outra leitura Gente, um por vez, senão o Edu não consegue, o Fábio não consegue fazer a ata, gente. Um por vez. Mas eu acho que é isso. No mesmo e-mail que respondi na política de investimento, eu dei uma sugestão e ninguém comentou. Não teve ninguém. Eu comentei no e-mail. Veio? Mas vai. Não, então, como não tem discussão, assim, lava mal de por isso. Não, deve mudar. mas eu achei que ficou bom. Mas você já tinha enviado. Eu comentei com o Douglas, com o André, claro, é uma sugestão se eles concordarem também. A gente não pode passar uma atribuição e eles, né? O que eu coloquei aqui, né, no recurso, quando atendendo os limites legais, seria aproveitar, assim, durante 2 semanas, né? Por exemplo, apresenta hoje um investimento, que é da FIX, demora 4, no item 4. É que eu mandei no Ele mandou no e-mail. Que nem passa um investimento. Mostra pra gente hoje, pra gente deliberar valores altos para a próxima reunião. Uma coisa que aconteceu no fundo Itaú, né, Douglas? Apresentou pra gente, né, o Itaú é um banco grande, os 15 dias que a gente ficou discutindo, quanto que a gente podia ter 20 dias, né? 20 Quando a gente dias. enviou as lâminas, eu quase 20 dias de decisão. Quanto que deu o valor? A gente ia pegar a bolsa a 96 mil pontos, quando decidiu, estava a 103 mil pontos. Entendeu? Definir até o limite que eles podem fazer isso, claro, comunicando a gente. Tem 3 MPPs que conversei, depende, o volume é 5, 10, 15, tem um que até... Eu faço até uma sugestão. Quando tiver essas peças, é só publicar chama extraordinária. Eu falei só de colocar isso Porque, para não acontecer isso, chama extraordinário. Não precisa ficar esperando 15 dias. Coloca no grupo, a gente discute. Lá no... E aí a gente só uma sugestão que eu discute e vai. vi em outros, Tem né, por... institutos, e assim, daí definir uma porcentagem, claro. Deixar lá 20, 30, não, 5, 10. Eu tinha comentado com isso até para aproveitar isso aí para aumentar nosso rendimento. Claro, tudo tem liquidez. E também dá mais uma folga para poder analisar com Para aproveitar, né? Já que nós discutimos isso, pode propor isso aí para o próximo. Sim, isso que eu falei. Aí a claro. prova dessa maneira e você coloca. Porque essa acho que nós temos prazo já tá curto para. Não, isso que eu falei, foi vou citar deixar para uma próxima para a gente pensar. E daí pode fazer um adendo?
Ou não? Não é para ele. Não, tem ano que vem. Pro ano que vem. Ah, tá. Então, Você precisa ter uma alteração durante o ano que vem. certo. É. Tá, e daí, Nara, Sandra, eu vou rever então, porque diante do que o Edu leu, que eu também tinha lido, mas ainda me falta muita experiência. Gente, tem que ficar 3 anos aqui para aprender isso. Não. Não sei se eu vou dar conta, mas eu tenho. E ficar 3 anos aqui, porque é muita coisa que você lê e depois você... Para mim, estava perfeito o documento, né? Aí agora eu fiquei balançada, né, com a fala da Nara, mas agora com a complementação do Edu, eu aprovo. Então, só um voto contrário. Não, eu aprovei a política. Não, eu não coloquei ainda em deliberação. Coloquei em deliberação o seu texto. Só a mudança. A mudança do seu texto foi recusada. Exato. Agora eu vou colocar em deliberação a política de investimento do jeito que ela está, a minuta do jeito que ela está, e lembrando que a gente pode discutir isso, enviar antes, como o Fábio fez, mandou por e-mail, para chegar aqui e estar com o texto já pronto, para ficar mais fácil o entendimento e a compreensão de todos, né? Para não ficar assim perdido. Aí a gente vem com o texto pronto, já discutido, já às vezes você põe uma frase, outro complementa, tá? Aí fica montadinho e a gente não fica tão perdido. Então eu vou colocar em deliberação a política de investimento conforme minuta enviada anteriormente por e-mail e grupo de WhatsApp. Não vou começar por você agora. Paz! Por mim está aprovado, está de acordo. Só de raiva. Por mim está aprovado e ele está de acordo, bem conciso e bem claro. Tá? Edson. Edu. Silene. Nara. Sim, está aprovado. Fábio. E só para colocar, a minha ressalva mais nas questões práticas, como vocês viram. O item 4 é a apresentação do relatório gerencial quadrimestral, que o Bruno vai fazer. Boa noite a todos. Boa noite. Olha o notebook, virou tela. Gente, eu li, Mas tá mais Estava fugindo da gente. Gente, boa noite a todos, né? O relatório gerencial, né, só para contextualizar, ele é feito trimestralmente, né? E aí, em função de muitos assuntos que apareceram relevantes nas últimas reuniões, a apresentação do terceiro bimestre ela não foi feita, então agora a gente vai fazer uma apresentação tanto do terceiro quanto do quarto bimestre, ou seja, a gente atualiza os dados de julho até outubro, os principais dados do Instituto, e aproveitando também para lembrar que o relatório, o texto, ele está disponível no site, na seção de controles internos, né? E essas apresentações começaram a ser feitas de forma mais reduzida, só com os números, também vão ser disponibilizadas para qualquer pessoa poder acessar, né, em termos de transparência. Então, primeiro a gente fala de dados relacionados à folha de pagamento. Não sei se fica muito legível, mas eu vou falando. Primeiro a gente tem a despesa com aposentadorias aí, né? No caso a gente faz uma evolução desde maio até outubro, né? Embora seja quadrimestral, a gente também traz alguns dados anteriores para mostrar a tendência, né? O que dá para ver é que a tendência ela se manteve, né? Então a gente atingiu aí nos últimos 4 meses, a gente saiu de 1.098 aposentados, a gente chegou a 1.151 aposentados, né? O valor médio aí da folha de pagamento ele é bem, gira aí na casa dos 8,8 milhões de reais por mês. Em agosto você tem um pico um pouco maior, que é em função do adiantamento do 13º salário, né? Com os pensionistas tem uma tendência também, pode falar. Esse 1.151 final, esse daí tirou. Ah, tá, lembrado, esse número ainda está considerando as aposentadorias dos guardas porque é um valor que saiu da folha de pagamento. Então se a gente desconsiderar as 46 aposentadorias, a gente ficaria com 1.105.
Aí está o valor agregado, né? Que até outubro ainda Isso, porque ainda entra na folha. eu tava até pensando em segregar, eu ia até fazer um balãozinho, eu acabei esquecendo. Mas eu coloquei tudo, porque como saiu tudo da Pauliprev, a gente representa o valor total. Então provavelmente no próximo já vai ter um valor menor, uma quantidade menor e um valor relativamente menor também. No caso dos pensionistas também é a mesma tendência, a gente tem uma despesa média aí de R$530 mil por mês, em média, né? E aí no mês de agosto o valor também é um pouco maior por conta do adiantamento. A gente está até outubro, aí a gente chegou com o número de 105 pensionistas. Tá? Aqui são os valores do auxílio doença. Também tem uma média bem que gira por volta de R$750 mil por mês, né? Oscila um pouco esse número, mas fica normalmente dentro desse padrão. Em agosto também o valor um pouco maior por conta do adiantamento do 13º, né? E o número de afastamentos, ele também tem uma tendência que gira em torno de 150, 160, né? Servidores. Aqui são as despesas com conselho, né? No caso, um número constante. Às vezes dá uma variação de um mês para o outro, porque por conta da metodologia de pagamento, que a gente já conversou, mas é um valor meio que fixo, que fica ali por volta de 32, 33 mil para todos os membros, né? Aqui a despesa com ativos, que são os servidores da Pauliprev, né? Então, um número de 31, que é um número constante. Esse valor, até junho mais ou menos, ele girava em torno de R$200 mil por mês. Julho e agosto ele deu uma reajustada. Primeiro porque você teve o reajuste do auxílio alimentação e auxílio saúde, e ele foi feito de forma retroativa, então no mesmo mês contabilizou os dois valores, duas competências, né, de 2 meses. Em agosto teve um valor um pouco maior por conta do adiantamento, e aí em setembro e outubro a tendência já normal após o reajuste dos auxílios, girando na casa dos R$220 mil por mês, com o valor pago aos 31 servidores, salários, abonos e os outros benefícios, né? Esse gráfico está muito legível aqui, mas é o custeio administrativo, né? Então tem um valor total por mês e aí discriminado pelas principais despesas que nós temos, né? Então, por exemplo, o gasto com o salário dos servidores está aqui, né? Tem um gasto com os contratos, os gastos com fornecedores e tudo mais. A gente estava entre maio e junho numa média de R$350 mil por mês, né? No mês de julho essa despesa praticamente duplicou, né? Foi para 700 mil. E por que ela deu esse salto? Por conta do pagamento que a gente teve que fazer para a FIP em função da aprovação de 39 processos de Comprev, né? É um valor fixo, né? Cada processo aprovado de R$5.240 por mês. Como a gente aprovou 39 processos, a gente pagou R$204 mil naquele mês. Então, só esse pagamento no mês expandiu a nossa despesa. Mas tem a contrapartida que esse pagamento é feito e, ao mesmo tempo, também tem as receitas que entram da compensação previdenciária. Lá na frente tem um gráfico que vai destacar isso bem. Eu vou comparar quanto a gente paga no mês e quanto está entrando de receita no mês, para vocês compararem. Mas, isoladamente, é um salto. Nos meses, uma vez, esse valor também foi um pouco mais alto. Em setembro, por conta de 19 processos que foram aprovados, é um valor menor do que o outro mês, mas ainda assim é um valor que gera uma despesa relevante. E no mês de outubro a gente teve uma despesa de Comprev reverso, de certa forma. O que acontece? A gente transferiu dinheiro para o INSS referente a aposentadorias que se deu pelo INSS, mas que teve um período de contribuição da Pauliprev. Então, do mesmo jeito que a gente recebe Comprev, a gente também, dependendo da situação, pode pagar, né? É mais comum a primeira situação. Só uma observação desse Comprev, né? Na minha cabeça, eu posso comprovar isso, mas o governo escolheu no caixa. Porque ele chegou para a gente, vocês não vão receber compensação, mas porque tem regime de origem, vocês têm que pagar 64 mil INSS. Mas esse valor já vem descontado. Então, a compensação de não recolheu. Mas é você que se recolhe, não é, gente? Já vem descontado, era 913, teve mais 2 processos, foram 4 processos. Agora são pessoas que aposentaram no INSS e trabalharam aqui em Paulinho. Então a gente teve que dar a proporção de trabalhar aqui. Aí esse valor de pagamento para isso. Aí
Aí recebemos depois em novembro 3,4 milhões de compensação referente a agosto, setembro e outubro. Tá? Já veio esses valores. Mas eles trabalham com uma coisa que é eles que fazem. Eles não entenderam muito direito isso daí. Terminou? Já aproveitando, só para vou pegar um gancho, não tem muito a ver, mas vou pegar já para deixar já o alerta. Vendo esse gráfico e vendo esse boom todo que a FIP, né, traz, tem os bônus e tem os ônus, né? E voltando a lembrar, foi bem lembrado pela Márcia e pela Liliette ali, que o contrato vence agora, no final do ano. O André acabou de sair a perguntar a quantas anda o treinamento. Ok, que seja fevereiro. Tá aí, filho, você tropeçou, caiu em fevereiro já, é rápido. A quantas anda o treinamento dos funcionários para assumirem esse papel, tendo em vista que esse contrato vence e tendo em vista os valores, são valores altos que eles conseguem de compensação, fato, ninguém está negando isso, mas também os gráficos mostram que são valores altos que nós repassamos para eles também, que nós temos de despesas com a FIP. Indicamos uma lista. O que está acontecendo é o seguinte: para ele pegar desde o zero, a gente fez uma troca toda aqui para ficar só o analista cuidando disso, tem que ter processos novos. E não está tendo processos novos. Só está compensando aquele estoque, na média mensal de 35, 40 processos, que fica no vai e vem. Isso ele tem acompanhado, mas o curso em si, para pegar do zero cabo a rabo, a gente está dedicando uma única pessoa para ficar só com isso específico, que é o Ronaldo, que é bem meticuloso, tem que ser para usar esse sistema aí. Então, assim, só aguardando novos processos. E estamos também com outros institutos que estão tendo uma troca de conhecimento, pedindo um help nisso daí também, paralelamente e sem custo para a gente, tá? Então, mas aí, primeiro... E a ideia é que a gente tenha condições de fazer por conta de própria, tá? Primeiro, uma pessoa só, eu acho meio complicado, porque se ele resolve ir embora, ou se ele está de férias, ou se ele está doente... O aí backup fica... dele é o Adelson. Tá. Vai ficar os dois, tá? E aí, então assim, eu acho meio complicado. E em questão do que você está dizendo, de que não estão tendo processos novos e tal, não há possibilidade de estar fazendo treinamento em outro instituto, por exemplo, em Campinas, que tem um monte de coisas, e para que a pessoa do instituto fique, de fato, treinada nisso, Douglas? André, está conversando a respeito dos novos treinamentos? Só justificar, desculpa, não. O pessoal da prefeitura está com dificuldade para fechar a folha de pagamento, a gente está tentando conciliar por conta da segunda parcela 13º no dia 20, então eu estou fazendo o link, a gente, eles, prefeitura, tá? Por isso que eu estou... Não tem problema. Desculpa. Não, você fez o treinamento de servidores, coloquei com o Ronaldo, né? Isso. O backup com o Adelson. Até que a gestora está fazendo treinamento em outros institutos por conta de que não está havendo novos processos. Sim. Para compensação. Posso fazer um questionamento? Pode? Pode, claro. Eles encerram então em fevereiro. Não há possibilidade alguma de renovação desse contrato. Existe. Gente, mas isso já foi conversado. Eu descobri, mas o que foi falado o tempo inteiro, treinamento interno, para não ter renovação. E aí existe a possibilidade de renovar o contrato? Eu faço porque assim, desde que eu virei conselheira, eu falava, o valor do contrato é altíssimo, eles não vão aceitar encerrar esse contrato sem receber o valor combinado. E aí, quando a... É que assim, não é aqueles 8 milhões, tá? Não, desculpa. Na reunião que nós fizemos aqui, nós fizemos uma reunião aqui, no Conselho, em que a FIP veio fazer a apresentação. Naquela reunião nós já discutimos isso. Nós ponderamos uma série de situações, mas você estava presente. Essa reunião foi gravada. Bom, assim, essa reunião foi gravada, nós ponderamos uma série de informações, inclusive eu e a Ligião falamos coisas no final da reunião que a gente até não deveria ter falado. Mas enfim, quando a gente diz que tem a possibilidade de prorrogação, é porque a gente precisa sentir. Se a gente for pegar o passado, o que acontece? Eu entendo todo esse desgaste que existe com a FIP. Eu não sei como foi feito o processo de contratação, não sei como foi feita a discussão, eu peguei o processo em andamento.
Então eu não vou entrar muito nesse aspecto. O que a gente pode afirmar é que antes da FIP não existia compensação previdenciária no Rolo Crédito. Eu acho que isso é um erro desde o início. Após a FIP, a gente tem, e como o próprio Bruno vai demonstrar depois, a FIP hoje representa cerca de 1% em relação ao custo para essa compensação previdenciária. O custo-benefício eu não acho que seja ruim, embora eu questione os valores que sejam pagos. Até que a gente tenha certeza que a gente possa abrir mão da FIP, e essa certeza hoje eu não tenho por uma série de motivos que nós já discutimos, eu acho que a gente tem que tratar o assunto com uma certa cautela. A partir do momento que a gente tiver o Ronaldo, que é uma pessoa que a gente pensou a dedo, que me diga, olha, eu estou preparado, eu vou fazer, e eu garanto, a gente conseguir ter essa compensação, acho que a gente pode abrir mão da FIP. Até que a gente tenha essa certeza, até pelo histórico que a gente já verificou em outros lugares, eu acho um pouco complicado, porque existe o problema da prescrição do período para compensação. Então, o que acontece? Se a gente pegar o passado... São 2 anos e meio que o combinado é que eles fariam treinamento. O treinamento eles não fizeram, não existe uma pessoa ainda treinada. Gente, vamos ser claros. Deixa eu tentar não me exaltar. Eles não vão passar a receita do bolo. Eles não vão, eles vão segurar lá, ó. Porque eles Nem vivem interessa. disso. Então, o que eu acho assim? A gente pode até, dependendo, se um funcionário ficar sobrecarregado, futuramente nós não vamos mais pagar afastado, talvez sobre funcionários da perícia que a gente pode colocar para fazer isso. Mas eu sou a favor dessa ideia que a senhora falou, se verificar um instituto que faça sozinho e treinar no instituto. Porque ele falou na própria reunião aqui que quem faz sem eles não recebe. Então, não é verdade, não é verdade isso. Quem faz sem eles não recebe. Porque a gente sabe Só não disso. faz eu falar o que eu não posso falar. Senhora, Tá ligado lá dentro do Ministério mas do Negócio. tem institutos que o próprio instituto faz a sua compensação. Existe, André. Qual? Ah, eu não sei dizer Não, eu qual é, liguei, mas eu não, eu existe. tenho Nós sim, vimos nós na ligamos. época. Uma luta faz, acho. Só um minuto, para ter uma ideia da... Pega a lista aqui, tá tudo no meu caderninho de conselheira, guardado. Só um minuto. No Brasil inteiro... É que assim... Ô, Bruno, André, eu acho que... gente, só um minuto. No Brasil inteiro, somos o 7º instituto que mais fez compensação nos últimos 2 anos. Se a gente pegar desde Só um minuto. setembro... O 7º RPPS do país inteiro. Não tem como negar que o trabalho deles é bom. O que assim, eles Aí, vão ficar... Eles vão você pega o volume de quem faz por conta própria e cai um grau. Não, mas Então, o contrato que é deles recurso que tem que era comprar. treinamento. Basta Gente, o mas contrato. vamos encerrar, que isso vai vir para deliberação posteriormente. Faz 2 Vamos anos e voltar meio, aqui. não Eu tem não uma acho. pessoa ainda. Eu não acho que é treinamento, eu acho que o treinamento é o de menos. Eu acho que a gente treinar o pessoal e depois quebrar o contrato em fevereiro já, eu acho muito ruim. Não, Por quê? assim, eles tiveram O 2 treinamento anos e só meio não pra vai fazer adiantar. treinamento e não aconteceu. Pois é, mas o 2 treinamento anos só e não meio. adianta. Vamos analisar pelo outro lado. Entrou dinheiro. Não, eles tiveram 2 anos e Ganhando meio 5 para pau fazer e o pouco treinamento. no contrato, vale a pena, lógico. Eles tiveram realmente 2 anos e meio para fazer o treinamento. E treinou Nós não quem temos, saiu. nós temos pessoas hoje lá treinadas que sabem fazer o processo de compensação, que tentaram fazer e não teve sucesso. Não tem login e tudo mais. A nossa nova tentativa é com o Ronaldo. Tem coisa que não dá para falar em reunião gravada, gente, desculpa. Então, se eles tiveram 2 anos e meio para nos oferecer o treinamento, por que em 2 anos e meio nós não exigimos o treinamento? Ah, mas não foi por falta de cobrança do conselho. Não, eu entendo. Então, assim, a gente tem que analisar a situação. Eu entendo toda essa angústia por pagar a FIP. Mas vamos analisar quanto que nós perdemos de dinheiro por não ter a FIP e vamos ter um pouco de critério na maneira como a gente vai tratar a situação, porque eu faço as palavras e 2 minhas. A gente rompe um contrato agora, para de ter compensação, porque uma coisa eu vou reafirmar e a gente sabe, estou discutindo na reunião. O professor Arrípio deixou muito claro que existem nuances em que fazem os processos serem ou não compensados. A gente pode pegar um exemplo aqui do lado de Campinas. Campinas suspendeu, não rompeu o contrato com a FIP e não compensou mais. A FIP voltou. O mesmo processo realizado, nós temos uma servidora que era do Camprev,
o mesmo processo realizado pelos servidores feito pela FIP foi compensado. O próprio professor Alípio lembrou que o secretário de Previdência, que naquela época, quando era ministério, não era secretário, ele lembrou aqui, que agora é uma secretaria, em que o secretário sempre sai da FIP. Se revezam, né? Ele vai para o ministério, volta para a FIP. Ele volta para a FIP e vai voltar para o ministério. Então, até que a gente pegue esse know-how, por assim dizer, como eventualmente o Ubatuba pode ter pego, eu acho que é um pouco complicado. A partir do momento que nós decidimos, é uma decisão conjunta, tá? Não é só da diretoria, não. Se a gente resolver aqui que não vai ter prorrogação do contrato da FIP, a gente não prorroga. Qual é o custo-benefício disso? A gente tem que avaliar. Por isso que eu estou dizendo, falar que vai ou que não vai prorrogar ainda é prematuro. Nós precisamos fazer uma avaliação. Então essa discussão hoje eu acho que nem caberia. Mas pensamento isso que a Márcia sugeriu, as meninas também do Campos do Rio para pegar o começo no processo. O Ronaldo já está fazendo isso, não só em contato com outros institutos, quando buscando informações externas, mas é um trabalho de formiguinha, de garimpagem. A gente escolheu o Ronaldo até de comum acordo com ele, porque ele é uma pessoa muito interessada, ele gosta de fazer essas coisas. Então, no momento oportuno, a gente retoma essa discussão, gente. Eu acho que é prematuro discutir isso agora e a gente pode passar informação que não deveria. Tá certo. Seguimos. Eu ia fazer um comentário, mas vamos seguir. Tá, então, dando prosseguimento, aqui são as receitas previdenciárias, ou seja, até agora a gente mostrou nossas despesas, nosso custo e as receitas que entraram para o Instituto, né? E basicamente você vê que as receitas elas têm um padrão bem semelhante, algo em torno de 10 milhões e 500 reais por mês, né? Sendo que boa parte das fontes é do repasse da prefeitura, seja no servidor, patronal ou suplementar, são as principais fontes. Né? E aqui são receitas não recorrentes, né? O que são essas receitas não recorrentes? O próprio Comprev e a receita do parcelamento da dívida patronal, né? Chamo de não recorrente porque são receitas que existem hoje, mas que a gente não consegue prever a regularidade dessas receitas, né? Então a gente vê que entre maio e julho a gente teve um aumento grande, né? Em julho esse aumento foi por conta daquela aprovação, né, de 39 processos. Então, por exemplo, a gente teve uma receita de 1,8 milhão no mês, né? Você vê que aí você compara esse valor com a despesa de 200 mil que a gente pagou para a FIP. Então a gente pagou 200 nesse exemplo e recebeu 1,8 milhões à vista, sem contar o valor futuro. Depois caiu um pouco, depois teve um leve aumento, né? Sempre girando aí em torno, e aí os valores do parcelamento, né, que vai aumentando aos poucos por conta do juro da dívida. A gente tem uma receita que gira em torno de 1,5 a 2 milhões por mês, tá? E aqui seria o saldo financeiro, né? Então somando todas as receitas que a Paulista teve, todas as despesas, né? Então a gente vê, e aí essa linha seria o resultado, né? Você vê que ele fica algo em torno, e os valores estão no eixo da direita, então não dá para ver muito bem, mas é algo que gira um superávit aí entre 1 a 2 milhões por mês, tá? Por exemplo, em agosto, é importante destacar que a gente teve o pagamento do 13º. Então, se a gente pegar a despesa total, ela foi 13,7 milhões, só com esse valor. Naturalmente, a gente teria que ter um déficit esse mês, só que a gente teve uma receita aí não recorrente associada a cupons semestrais de títulos públicos que a gente tem na carteira. Então, só nesse mês entrou 4 milhões de reais. Então, isso ajudou a manter o equilíbrio, né? E nos outros meses ficou uma tendência bem parecida. Não, na verdade, assim, eu entendi que você acaba fazendo a contabilidade também, que você está apresentando para a gente, o saldo financeiro também colocando toda a parte de investimento. Antes, eu acho que a gente só fazia um gráfico pensando só na entrada de receita, mas do que vem na parte patronal. Isso. Que seria mais padrão, vamos chamar assim, recorrente. E aí faria as despesas pagas. Esse gráfico você não tem feito mais agora, porque eu acho interessante. Esse aqui é o que eu já mostrei. Mas não o comparativo com o saldo também, que eu não consegui visualizar. É que eu mostrei por partes, né? Então aqui todas as receitas, as recorrentes, que seriam a contribuição dos segurados, a patronal, a suplementar, de todos os entes, né?
Destacando aqui no caso a prefeitura. Tem Pauliprev, tem Câmara aqui também, mas como eles são menores, o peso das receitas são menores também. Então, eu só pensei mais assim, eu sei que não é o ideal, não é o mais correto, mas para a gente visualizar o que a Ligiane sempre fala, né? Porque a gente sabe que a gente está tendo um saldo positivo, mas para a gente pensando se o que está entrando realmente, tirando a parte de investimento, de compensação, eu acho que fica mais fácil para visualizar quando é feito dessa maneira. É uma questão, não sei se vocês concordam. Aí vamos ter outro modelo de... porque ali o saldo financeiro ele está colocando os investimentos, está compensando. Não, na verdade... a compensação sim, na verdade só de diferenciar. Os investimentos é a parte. Nesse mês, esses cupons é uma aí entrou mesmo, entrou no caixa. Não estou olhando o rendimento da carteira. Uma outra situação, é o rendimento atrelado. É eventual. Ele entrou no caixa, entendeu? Então por isso que eu contabilizei aí. Tanto é que o investimento eu vou olhar agora no próximo slide. Aí eu falaria, mas fazer esse saldo financeiro das duas maneiras. Mas eu entendi o seu ponto. Dá para fazer dois, depende de dois. Um sem, um com. Para a gente poder ir visualizando. Não, tranquilo. E aqui falando de investimento especificamente, né? Aqui é a evolução do nosso patrimônio líquido, tá? Aqui eu dividi por liquidez e sem liquidez, né? Isso aqui é uma metodologia que a gente adota internamente, que está associado ao prazo de conversão da carteira e tal. Lembrando que dados de investimento, a gente começou a fazer, o Douglas começou a fazer o Focus Pauliprev, né? Que está sendo disponibilizado aos conselheiros e que também está no nosso site. Qualquer pessoa pode entrar na parte de investimentos, na seção de investimentos do site. E tem lá, começou nos últimos setembro, né? Setembro, outubro. Então, esses 3 relatórios a gente continua. E aí ele tem digamos assim, ele mostra um pouco mais esse cenário de investimento, com mais detalhes. Aqui a gente faz um pouco mais rápido, até porque a gente já tem uma apresentação mensal de investimento, evolução. Mas aqui são os principais dados, né? Então, a evolução da nossa carteira, que atingiu em outubro 1,3 bilhões de reais, sendo que 964 milhões são ativos com liquidez e 335 milhões ativos sem liquidez. Isso quer dizer que a gente está falando que desses 335, não necessariamente tem muitos ativos aqui que são ativos que demoram para converter. Então, a gente tem ativos que são bons, outros ruins, que são outro detalhe. E o que a gente percebe é que em termos de participação, você teve um crescimento bruto de 17%, isso aqui é desde o início do ano, tá? 17,16% da parte com liquidez, tá? Aqui considerando tudo, tá? Aplicações, né? O dinheiro que a gente aporta, e uma redução de 9,14% no valor da parte sem liquidez, ou seja, a gente teve um crescimento da carteira e a participação da parte com mais liquidez, proporcionalmente, ela tem sido maior do que a parte sem liquidez. Até devido às recuperações, né? Também as recuperações que foram feitas e que aí todo o dinheiro recuperado entra em fundos com liquidez. Tá? Aqui é uma distribuição só por enquadramento legal, que é uma regra que existe, né, por tipos, né, de investimento. Então, boa parte está em fundos referenciados, títulos públicos, parte em fundos de ações e parte em renda fixa, que são esses 3 valores que estão mais destacados. Né? Então, boa parte da carteira está nesse tipo de ativo. Né? E aí as menores participações em outras modalidades. Aqui é um resumo, tá? Aqui é um gráfico que eu fiz, se tiver bom também, eu tenho pensado várias vezes. É um resumo das APRs. O que é isso aqui? Tudo que a gente aplicou no mês, tudo que a gente resgatou no mês de forma concentrada, né? De maio para cá. Então, o que a gente percebe aqui? Tirando junho, julho, agosto e outubro, que teve um movimento bem parecido, o que acontece? A gente tem nossas receitas, né? Que é o dinheiro que entra todo mês, e a gente tem nossas despesas básicas, que é pagar aposentadoria, pensões, risco de doença e custeio. Então, o fluxo, normalmente, de entradas e saídas é bem parecido. Então aplicações em termos de 12 milhões, sai 10, 11 milhões, alguma coisa assim. Em maio, você teve um fluxo maior, por quê? Porque a gente fez uma realocação da carteira, passando aqui, obviamente, pelo conselho. Né? Então, a gente tinha recursos que estavam aplicados em alguns fundos, e o comitê sugeriu a realocação com base no cenário econômico, uma forma de diversificação. Né? Então,
Por isso que você teve um volume grande aqui de 210 milhões em aplicações e 210 milhões em resgate, né? Então eram valores que a gente já tinha, a gente resgatou esse dinheiro e aplicou em alguns fundos, dentro da nossa própria carteira, né? Em setembro teve a mesma movimentação, no caso foram resgates de alguns fundos do Santander e da Caixa, e a gente realocou em fundos de ações, Itaú e Bradesco, fundos que a gente já tinha em carteira, mas que a gente realocou, observando esse movimento da valorização da bolsa e tudo mais. E destacar em outubro, né, que a gente teve um movimento parecido com os outros meses, mas teve um saldo maior de aplicações que a gente recuperou recursos do Fundo Illuminati, totalizando quase 10 milhões de reais naquele mês, e aí a gente aplicou em fundos líquidos, né? Então esse é um panorama das APRs, né, as entradas, as aplicações dos resgates. Aqui são dados da Previdência e da Perícia, aqui são algumas estatísticas que a gente começou a fazer, base nos atendimentos, protocolos, né? Aqui vai de março até agosto, a gente ainda não atualizou, mas no relatório que a gente manda para os conselheiros com o texto bonitinho, a gente vai mandar atualizado e depois vai estar no site também. Mas aqui basicamente a gente contabiliza atendimentos de simulações de aposentadoria, agendamentos, alguns atendimentos telefônicos. A gente contabiliza aqui para mostrar as movimentações que existem em relação aos principais assuntos, até porque, como a gente é uma autarquia previdenciária, boa parte das demandas dos segurados em relação a pólioprévio estão associadas aos atendimentos, né, sobre dúvidas, movimentação de processos ou simulações. E aí você tem um fluxo, né, não tem uma regra muito, mas a gente tem a maior parte dos valores aqui estão associados a atendimentos telefônicos, a simulações de aposentadorias e agendamento de atendimentos, né? Diminuiu bastante os atendimentos agendados, né? Então isso aqui é um fluxo, assim, a gente não consegue ver exatamente porque são muitos números, é difícil a gente começou a montar esse ano essa base, não, né? Então, mas dá para perceber tem uma variação. Deu uma diminuída, mesmo que tenha dado uma variação, Sim. É que o pessoal vai entendendo, né, que agendado é melhor, que tem o tempo dele, o horário dele, ele não precisa ficar esperando, né, em vão. Né? Aqui são protocolos, né, que a gente começou a medir. Só para falar da parte de previdência, espera só um pouquinho, que a Silene quer fazer uma pergunta, por favor, obrigada. Uma dúvida. Esses atendimentos de aposentadoria, quando chegam lá, que é agendado, assim, como que é passada essas informações ali? Como que é oferecido a aposentadoria? Tem essa questão que é por paridade, né? E tem também da média. É para todo mundo feito a mesma proposta? Eu não sei se o André pode falar melhor, vai depender da situação dos servidores. Assim, todo atendimento, primeiro que assim, o atendimento agendado depende de uma demanda. Então, se a pessoa vai lá, ela faz uma requisição daquilo que ela quer saber. Alguns são simulações, outros são pedidos de aposentadoria, alguns são pedidos de informação. Eu atendo muita gente, por exemplo, que já não entra nesse rol aqui. As últimas 2 semanas eu atendo por causa da ação direta de inconstitucionalidade, todos os dias. De manhã hoje eu atendi gente o dia todo. Mas o que acontece? Depende muito da perspectiva. Naturalmente, quando você pede aposentadoria, vai ser feito um diagnóstico sobre o processo da sua aposentadoria. E aí vão ser apresentadas as suas opções de aposentadoria. Via de regra, né, vai ser te apresentada a opção, para quem tem direito à integralidade e paridade, né, aquela opção pela integralidade e paridade, ou emenda 41 ou emenda 47, paralelamente a opção pela média. Tem algumas pessoas que só vão ter opção pela média. E aí fica a critério do servidor, tendo o direito de fazer a opção, tanto é que ele tem que assinar um termo de opção. Tá, eu só quero fazer mais uma pergunta, para não ficar muito longa essa reunião. Quem tem opção pela média? Quem tem direito? Qual que é o critério usado para você falar, olha, você vai aposentar pela média ou você
pode aposentar pela média, que é melhor para você aposentar pela média? Na verdade, assim, você faz vai um cálculo. ter mais vantagem aposentando pela média. Na verdade, não dá para saber. Você vai fazer um cálculo para a pessoa e aí cada pessoa vai ter a sua realidade pessoal. Então, esse cálculo que é apresentado, ele tem um parâmetro. Eu me aposento pela média, artigo 40 da Constituição. Então, eu tenho a média das minhas contribuições, que até recentemente era a partir de julho de 94, que você fazia a média, tirava 80% dos maiores salários de contribuição, isso é a média. E você segue o parâmetro de reajuste do INSS. Agora passa a ser desde o início da sua vida contributiva. E quem tem direito à integralidade e paridade, via de regra, são aqueles servidores que entraram por concurso público até dezembro de 2003. A partir disso, todo mundo é médio. Então, aquelas pessoas mais antigas, eles vão ter direito à integralidade e paridade, paralelamente à média, e vão fazer a opção por uma ou por outra. Tá, então, na próxima semana que segue, eu vou lá conversar com você, porque eu tenho uma pessoa que me perguntou, ela já era funcionária da prefeitura quando veio a Previdência, ela optou pela Previdência em 2001 e foi apresentado para ela se ela queria aposentar pela média ou pela paridade, por uma série de fatores lá que eu acho que não é relevante ali, né? E a outra, também da mesma época, acabou de aposentar e ela nem sabia o que significava aposentar pela média, porque ninguém nem tocou no assunto com ela. Então são dois casos que entraram no sistema na Prefeitura Municipal de Paulínia na mesma época, né, no mesmo período, fizeram opção pela Previdência também no mesmo período. Eu só não sei se elas têm a mesma idade, então pode ser que seja aí que pegou, né, a questão da idade, mas estavam aptas a aposentar. Para uma não foi falado sobre a média e para outra foi sugerida a aposentadoria pela média. Então, eu acho que eu preciso dar nomes e eu não vou dar aqui, então eu vou lá conversar com vocês. Cada caso é um caso. Como o Edu lembrou, vamos traduzir isso em emenda? A emenda constitucional de 41 de 2003, quem tiver direito à emenda constitucional 41 vai ter a média. Quem tiver direito a 47 de 2005, nem sempre vai ter o direito à média, porque é a somatória de tempo mais idade para dar o coeficiente 85,95. Então, cada caso é um caso. Por isso que, assim, é individualmente. Por isso que, às vezes, o pessoal reclama que demora um pouco mais, um pouco menos, mas é por conta dessas especificidades individuais de cada um. Essa questão da idade é que ficou o ponto de interrogação. Não, mas eu vejo depois disso. Você vê nas duas regras de aposentadoria de paridade, uma tem a média e a outra não tem. Uma você pode aposentar também pelo artigo 40, que é média, e a outra não tem. Então, elas parecem que são iguais, mas você tem que ter 25 anos de serviço público, por exemplo, na emenda 47. Tá. Entendeu? Aí você reduz na idade. Então, elas são diferentes. Dá uma confusão mesmo na cabeça. Mas a gente descobre isso. Vamos marcar um dia para discutir. Isso. Não, é isso que eu já estou. A minha pergunta já encerrou. Só para aproveitar o gancho, já que foi tocado no assunto, a gente tem aquelas situações que a gente já tinha discutido sobre os apontamentos do tribunal, e em alguns casos seriam, devido a isso, indicado a aposentadoria pela média. Nessas situações ainda continua sendo oferecida as duas ou está sendo oferecido só a média? Como eu disse, cada caso é um caso. Então, pegando o que o Edu acabou de explicar. Se você tem lá a emenda 41, que é a que também vai dar paralelamente o direito à média, você vai fazer o cálculo. Qual que era a discussão no passado? Você colocava lá o salário base, mais o adicional por tempo de serviço, e mais um monte de penduricalho, como o próprio tribunal trata. E aí você apresentava. Então, via de regra, era mais vantajosa a integralidade que a média. Esse ano, né, caso relativamente recente, depois que nós tivemos todas as reuniões com o Tribunal de Contas, tivemos discussões, nós mudamos isso dentro da Previdência.
Então, aquelas pessoas que fizerem jus à emenda constitucional 41 de 2003, elas vão ter a regra da integralidade definida sobre a ótica do que a nossa lei fala. Porque mais do que o Tribunal de Contas aponta, o Tribunal de Contas nos aponta uma falha da nossa legislação. Ou seja, é o salário base mais o adicional por tempo de serviço. Paralelamente a isso, a média. Aí a pessoa vai ter um diagnóstico real daquilo que lhe interessa e vai fazer opção. Lembrando, integralidade traz a paridade, né? E a média não. Então, reajuste com o INSS, acompanhamento de quem está na ativa. Então, isso passou-se a ser feito efetivamente, com certeza, a partir de junho. Tá? Alguns casos anteriores, mas nós ainda estamos fazendo mudanças, mas a partir de junho, final de maio, mais precisamente, vocês podem ter certeza que nós equalizamos essa questão previdenciária. Então, é como eu disse, Nara, assim, os cálculos são feitos, são apresentados, algumas pessoas gostam, outras não gostam, algumas concordam, outras não concordam, mas existe um preceito legal sendo seguido e cada caso traz a sua realidade. Eu perguntei se estava sendo oferecido porque nós tínhamos aquela situação da migração, algumas situações que você tinha indicado que talvez a média seria... A situação da migração que você está se referindo, que é a migração 2011 ou 2011 a lei 49, a gente não está mais concedendo com integralidade e paridade até que tenha um reflexo do Tribunal de Contas, porque de fato, se o problema da migração 2011 fosse o apontamento pela glosa, ok. O problema é que o apontamento é pela irregularidade da concessão. E nós temos lá praticamente todos os processos ainda que não transitaram julgado, está sobrestado com recurso no Tribunal de Contas, e a gente precisa dessa solução do Tribunal de Contas, ou dessa avaliação, para que a gente retorne. As indicações são negativas até pela sentença das contas de 2016 que saíram. Nara, inclusive assim, vários companheiros da migração de 2011 que poderiam se aposentar, retiraram o pedido de aposentadoria para aguardar a resolução que vai acontecer. Enquanto isso, existe um grupo tentando alterar a lei para ver a possibilidade de reverter essa situação. Eu acho importante falar para quem assiste a reunião, para saber que a gente está atrás do grupo de 2011 e que a gente está tentando reverter essa lei, tentando pagar de forma diferenciada do restante dos servidores. Mas muitos companheiros retiraram o pedido de aposentadoria para tentar aguardar a resolução dessa situação. Não, eu perguntei para ficar claro. Então, o único grupo de pessoas que vai lá e vai ter oferecido como média vai ser mais a migração devido a todas essas condições que a gente já sabe. Mas 2001 lá. 11. A minha pergunta é de 2001. Na verdade, a média ela é oferecida para todos aqueles que têm direito, independente da época que migrou. É que, na verdade, é o contrário, né? A paridade e irregularidade, nesse caso, não é oferecida. Podemos fazer uma... Não, é que acabou entrando, a gente pode. Eu só peguei o gancho da Sirlene, mas a gente não tem como. É complicado, esse carreguei essa bateria rapidinho, assim, complicado. Não é complicado, eu sei o que é cada regra e a gente consegue saber que necessariamente se uma pessoa tem direito à paridade e regularidade, ela também pode ter a média. O contrário que é um pouquinho mais difícil. Então não é tão difícil. Bom. Integridade e paridade pode ter média, não é junto. Eu estou dizendo assim, se a pessoa tem direito à paridade e integridade, provavelmente ela vai ter a média. Ela pode, se ela quiser. O contrário que Vamos focar. Foco no relatório gerencial, foco. A gente discute a aposentadoria numa... Então, depois de 2003, consegue pedir paridade e integralidade. Depois você me explica isso. Esses não. Então, é isso que eu Vamos lá, Vai, aqui em relação às aposentadorias e pensões concedidas, para dar uma adiantada, né? A gente viu que em abril teve um pico, né? Isso aqui são aposentadorias e pensões que entraram na folha de pagamento naquele mês, tá? Então, você vê que tem uma tendência bem parecida, mas tanto em abril quanto em agosto teve um pico, né? 28 aposentadorias e pensões que entraram na nossa folha e depois 21, né? Mas normalmente é uma tendência de em torno de 10 segurados que passaram a compor a folha de pagamento da Poliprep. Normalmente as aposentadorias principais por tempo de contribuição ou também aposentadorias de professor, né? E algumas de validez consideradas no último período.
Aqui é o auxílio doença, tá? Então aqui no mês, isso aqui é a posição, tá? E aí a gente divide por motivo, tá? E normalmente os motivos não Você são fica muitos, conversando tá? na reunião para fazer a ata. Mas os principais são motivos associados a questões psiquiátricas, tá? Ou a questões ortopédicas, né? São os principais motivos que estão envolvidos em relação ao afastamento, à manutenção do afastamento, à renovação do afastamento, tá? E aqui por secretaria, mas aqui eu acho que é um dado que basicamente reflete a distribuição do número de servidores do município. A maior parte concentrada na área da saúde, na educação, mas é porque onde estão boa parte dos servidores, então é um número que se reflete aquilo que acontece mesmo, né? E aí, por fim, dados da administração relacionados a compras, licitações e contratos. Primeiro aqui a gente tem as compras diretas, tá? Então são compras que são feitas, são valores reduzidos, então não precedem licitação, né? Então a gente vê que em alguns meses a gente tem uma oscilação, né? Começa em 20 mil no mês de maio, a gente diminui até 7 mil para julho. Tem um aumento em agosto, né? Esse aumento, a gente adquiriu um curso associado à parte jurídica, se eu não me engano, lá um módulo, alguma coisa nesse sentido. No outro mês, valor bem baixo, 2,6. E aí no mês seguinte, 20,5 mil associado a despesas com preços aí, tá? Aqui são contratos com valores fixos, tá? Esses são aqueles que a gente tem contrato, né, por período prolongado, 12 meses, tem aquelas renovações que a gente passa por aqui, os aditamentos, né? Então você vê que ele tem uma tendência bem constante, né, algo em torno de 49 mil por mês. Então, se a gente somar todos os nossos contratos com valor fixo, quando eu falo valor fixo é que não tem nenhuma oscilação, então é aquele valor definido no contrato, parcela fixa que a gente vai pagar todo mês. Aquela rotinha, né, a custódia do Banco do Brasil, 11,7? Não, esse aí é o aluguel do Instituto. Os principais que eu destaquei aí é o aluguel do Instituto, as despesas com o sistema de folha de pagamento, as despesas com a contabilidade, né? Acho que a alocação do computador também está aí no 7.6, que agora vai atualizar, subir um pouquinho, igual vocês viram, né? São os principais valores. Então a gente tem 5 contratos que basicamente respondem pela totalidade, e aí tem os outros contratos com valores menores, mas a gente destaca aí o nome de todos os fornecedores. Aqui são os contratos com valor variável. E aí basicamente o nosso principal contrato é o PAFIP, porque é um valor que está variado, que ele varia de acordo com a aprovação de processo, e a gente paga por processo aprovado. Então em julho e setembro, como eu tinha mostrado lá anteriormente, a gente fez um pagamento bem elevado, né? E aí nos outros meses a gente tem uma tendência bem constante, mas a gente tem alguns outros fornecedores, que basicamente é conta de água, de luz, de telefone, né? Mas o principal aí no caso é a FIP, né? E aqui Então, aí agora esse gráfico seria fazer esse contraponto que a gente estava discutindo, né? Então o que acontece? Isso aí são dados de maio para cá. Então, na barrinha para cima, são os valores realizados à vista e os valores realizados futuro associado ao comprévio. Ou seja, o que é o à vista? É o dinheiro que entrou naquele mês para a gente. E o valor futuro é o que a gente tem direito, que a gente vai receber em 233 parcelas. Em resumo, o comprévio é assim, né? Para cada pessoa a gente recebe 60 parcelas do que tem direito do INSS à vista e os outros 233 em parcelas por profissionais, e aí tem toda uma regrinha. E aí na parte de baixo, vermelho, é o que a gente pagou para a FIP no mês, né? Então se a gente perceber, realmente, por exemplo, em julho, que a gente pagou 204 mil, que foi o principal valor, a gente pagou 204 mil, só que a gente recebeu à vista 783 mil, milhões, não é mil, né? E 392 mil a valor futuro, né? Então, quando a gente compara a despesa com os valores realizados, eu coloquei aqui no balãozinho, se a gente pegar tudo que a gente, o Ale até comentou anteriormente, né? Tudo que a gente pagou para a FIP e
e olhar tudo que a gente recebeu, o que a gente paga representa 1%. Se a gente olhar o valor à vista, ou seja, o que entrou definitivamente, representa 3%. Ou seja, tudo que já entrou, de cada 100 de receita, a gente pagou 3 para a FIP, mais ou menos. Só para dar uma ilustração. Junho e julho, se pagou a FIP em julho, referente a junho? Normalmente a gente aprova o processo e paga no mês próximo. Então, por exemplo, em junho você vê que entrou bastante. Então, em função dessa receita de 1,8, em junho a gente pagou em julho 204. E é sempre assim. Então, a gente recebe, e aí no mês seguinte a gente faz o pagamento do que foi aprovado no mês anterior. Então, é sempre assim. Começou, tinha muito processo atrasado, estava pedindo pra... Hoje já está na data. Hoje ele está assim, aquele estoque que a gente praticamente regularizou, o que a gente ainda tem estoque são processos antigos, porque tem algum problema. Processo faltando CTC, o que mais tem é falta de CTC do INSS. A gente tem processo que é apontado falta de tempo, a pessoa aposentou sem tempo, então a gente tem que pedir informações para a prefeitura, fazer uma nova reavaliação do CTC. Então a gente tem muito pouca coisa histórica e agora os processos eles estão basicamente fluindo. Né? Então aqueles valores bastante grandes que foram pensados no ano passado, que somavam os 8 milhões e pouco de contrato, era baseado naquele estoque. Gradativamente isso foi se regularizando e a gente hoje não vai chegar nem perto. Obrigado, Beto. Quantos tem hoje já compensado? O valor total? Não, de funcionário foi compensado pelo Comprev. Acho que uns 400. Acho que chega até quase 600. Não dá para dizer quantos faltam, porque elas dependem do registro do Tribunal de Contas. Então, tem 300 processos em aberto. Se não tiver o uso da glosa, não, tanto da guarda quanto da migração. Não ainda. Foi já efetivado, hoje já entrou dinheiro. 500 e pouco. Eu acho que eu estaria na cabeça de mais de 600. A gente acho que tem compensado hoje 50% dos nossos inativos. A gente tem mais um estoque que ainda vai chegar para a gente por conta das glosas, porque aquela história demora 2 anos, aí você aplica a glosa, depois volta, aí você faz a aposentadoria, apostila retificatória. Aí vai, mesmo que a gente publique, eles acatem, eles só fazem o registro depois da fiscalização física do ano seguinte. Então isso demora, por isso que às vezes a gente tem, surgem 39 aposentadorias de uma vez só. E depois a gente passa 2, 3 meses sem ter nada a ser compensado. André, podemos salientar também que tem em torno já de fixo, aquele efeito futuro, quase 800, é que agora teve os regimes para lá, vai em torno de 800 mil, já está fixo por mês, nos próximos 233 meses. Aí só vai diminuir o valor de cada aposentado quando vier a falecer. Mas tem um fluxo mais ou menos aí fazendo de cabeça, uns 170 milhões em cada instituto tem. Só vai diminuindo para o servidor chegando ao fim da vida. E no site da Pauliprev, na seção de transparência, tem uma série de links. Um deles é especificamente para o Comprev. Então tem um relatório lá, comecei a fazer, tem tudo que a gente fez, tem um mês a mês desse ano e tem todo o estoque, desde o início até hoje, quanto que a gente recebeu, o valor futuro e tem um detalhamento dos processos que já foram lançados e quanto a gente já pagou para a FIP também, para termos acumulados. Aqui, por fim, aqui é só um resumo de todos os dados, né? Então, é o valor global que a gente pagou para fornecedores, em termos de contratos fixos, contratos variáveis e as compras diretas, né? Então, é algo gerado em torno de 80 mil entre maio e junho, deu um pico em julho por conta da FIP, em agosto deu uma reduzida, depois aumentou para 155, a gente está com 115 mil. Nos últimos 3 meses, principal valor por conta dessa sazonalidade da FIP. Então, quanto mais processos são aprovados, maior nossa despesa. As despesas fixas e as compras, de certa forma, têm uma regularidade. E é isso. Bruno, sua apresentação é ótima, você é muito bom para fazer isso. Parabéns. Eu queria só pedir, se é possível, porque eu sei que você vai encaminhar agora o relatório detalhado. Que
teve o primeiro que eu fiz, eu encaminhei, só que aí a gente ia fazer Aí a acabou que apresentação. não deu para apresentar. E o último agora, como a gente estava atendendo o Tribunal de Contas, eu trazer um pouco, acho que até o fim dessa semana ou da outra, aí eu pego o setembro e outubro certinho. Tá. E vou mandar. O que eu queria pedir é que quando você viesse fazer a apresentação, que a gente recebesse o relatório antes. Porque eu realmente não Porque é o que é melhor. Não, tudo bem. E daí, se não ficar pronto, você avisa, eu até tiro de pauta. Sabe por quê? Porque vai correr um risco agora, da hora que a gente receber o relatório com o texto detalhado, surgir dúvidas, questionamentos e tal. E aí passou a reunião para a gente poder tirar as dúvidas, perguntar, para conversar. Então, depois até vou sugerir ao conselho que depois que você encaminhar o relatório e que todo mundo fizer a leitura, se achar pertinente, a gente pode colocar como item de pauta dúvidas sobre o relatório gerencial. E aí, se isso acontecer, o André está no grupo, ele acompanha, e aí se você puder nos contemplar com a sua presença numa próxima para tirar as dúvidas, eu fico bastante agradecida. Tanto pessoalmente aqui, também dia a dia por e-mail, né? Se vocês receberem, eu agora, nossa, já estou com dúvida, pode avisar, mandar nos e-mails da Poliprev e a gente vem aqui também. Não, e se for necessário, às vezes a sua explicação, a gente já bateu esse mas papo, estão dados aqui, não talvez não tenha, mas se surgir alguma dúvida, aí só para te deixar meio que de sobremesa, tá bom? Só para constar de ata e a título de informação para os fiéis que acompanham as reuniões, em dezembro houve uma alteração das datas. Então nós vamos fazer 2 reuniões seguidas em dezembro. As reuniões uma será no dia 2 de dezembro, em seguida teremos a reunião do dia 9. E na reunião do dia 9, a gente decide a data da primeira reunião de janeiro, que daria no dia 6. Porém, o dia 6 vai ser a primeira segunda-feira útil do ano. Não teremos, talvez, tempo de publicação de pauta, de discutir pauta, porque vai estar todo mundo de férias, Réveillon, Natal, todo mundo feliz. Então, assim, só para deixar registrado, consignado em ata, que o Conselho deliberou a alteração da data da segunda reunião, tá bom? Então, o Edu, você queria... dia 9. Esse seria dia 16 a segunda. Antecipamos para o dia 9. Dia 2 e dia 9. Então será dia 2 e 9 de dezembro as próximas reuniões. Você queria falar alguma coisa? Eu queria deixar uma mensagem, que é, aliás, um recado, porque há tempos atrás, a gente fala uns o André deve lembrar, umas 3 semanas, vendo o PDV, eu dei uma pesquisada e vi que tinha um processo de um funcionário que tinha abono de permanência e que pegou o PDV e depois ficou sem aposentadoria no regime próprio dele. Então, colocar para todos, aí eu pedi o parecer jurídico para o André, parecer jurídico da Poliprev, para que ele fizesse o parecer jurídico. O André me mandou um parecer jurídico realmente contrário à adesão de quem tem abono de permanência nesse PDV, porque é o momento que ele adere ao PDV, ele tem que pedir a exoneração e aí ele fica sem vínculo com o FPS. Então, quero deixar essa mensagem a todos que têm o PDV. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem pedindo uma orientação sobre isso, né? E eu já te orientei de acordo, mandei até a cópia do relatório, do parecer do jurídico da nossa Poliprev, para que eles não aderem. Então, quem tem o abono de permanência não aderir ao PDV conforme está na lei do PDV. Justamente eu pensei nisso, por quê? Porque todas as leis da Prefeitura de Paulínia ela é muito mal feita. Então eu fui procurar ver se alguém não ia entrar numa emboscada aí. E acho que a gente ali o caminho aí, o André sabe disso. Então, nada melhor do que o parecer jurídico da Previdência para estar dando esse parecer para a gente, né? Então, todos estão orientados a não aderir ao PDV. A Nívia quer falar, vai. André, salvo engano, vocês encaminharam uma manifestação? Isso que eu ia complementar. O servidor que vai lá no RH e faz esse pedido, o rapaz que faz o atendimento dessa finalidade aqui, a PDV, que é o Vinícius, ele está orientado a falar, amiga, se você tiver usufruindo do abono de permanência, não faça isso. Então, orientado eles estão, só que assim, se o servidor quiser meter um longo e pedir,
André, também o cartão. Isso. Nós temos uma lei municipal já aprovada para a prefeitura e nós temos um projeto de lei tramitando na Câmara. Então, esse mesmo parecer que eu encaminhei para o Edu, a pedido dele, a prefeitura já foi cientificada e a Câmara também. Então, nesse aspecto, assim, o que o Instituto pôde fazer para dar orientação cabível ao assunto PDV, nós fizemos. Então é isso. Está encerrada a reunião do Conselho Administrativo. Obrigada a todos pela presença e tenham todos uma boa noite, uma boa semana.